Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nossa sala de apresentação hoje tem como apresentadora a Rúbia Carla Teixeira Rosa, que vai apresentar uma sequência didática na área Código-Linguagem, Educação Ambiental e Educação Alimentar e Nutricional. Na sequência, a aluna Solange Hegel Vieira vai apresentar um plano de aula sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Na sequência, Fernanda de Souza Silva, com o uso deliberado das expressões de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nas mídias. Greenwaste, marketing ambiental. A Carla Fernanda Lima dos Santos, plano de aula, e o Marcos Além, noções iniciais de estatística associada à educação ambiental. E depois, eu acho que apresentaremos, então, o aluno que pediu para apresentar por não ter conseguido fazer a inscrição. Bom, qual é a nossa dinâmica? Nessa ordem que eu disse, vocês irão apresentar, todos os outros ficarão, inclusive eu, ficarei com a minha câmera e o meu microfone desligado, o apresentador vai ficar com o seu microfone, é óbvio, e a sua câmera aberta. O tempo será de 5 minutos, podendo se exceder muito pouco, até 7 minutos no máximo. Eu mesma controlo o tempo aqui, para que vocês não fiquem muito preocupados. Eu vou acompanhando o trabalho e, à medida em que der 5, eu informo. Se a pessoa quiser fazer a conclusão ainda em 1 minuto, 1 minuto e meio, a gente permite. Ok, gente? Alguma dúvida? Todas, professora, deram modelo de um template de pôster, né? Então, eu não fiz a apresentação de PowerPoint. É aquele template mesmo que eu vou utilizar, não é isso? Ou eu posso usar a minha sequência didática? Rúbia, perdão. Eu não entendi muito a sua pergunta. Você pergunta Letícia, eu entendi a pergunta dela. Sim, Rúbia, é para colocar no template do pôster, porque em evento é preciso fazer essa conversão até para facilitar o tempo, que é pequeno, e às vezes o trabalho de vocês é extenso, tá bom? Ok, obrigada. Ah, tá, entendi. O Sérgio, por favor, foi autorizado a você a sua apresentação, será a última. Eu vou pedir para você colocar aqui no chat, por favor, seu nome completo e o nome do trabalho para constar em ata, tá bom? Então, Rúbia, você é a primeira? Como é que eu li aqui? Você é a primeira? Por favor, fique à vontade, é só uma apresentação mesmo, bastante importante para todos nós, mas nada que te deixe nervosa. Fique tranquila, tá bom? Nós estamos aqui para trocar. Podemos, então, Rúbia. Seu microfone está desligado, Rúbia. Fiz certo e depois fiz errado. Só um instante, por gentileza. Pronto. Vocês conseguem ver? Está tudo certinho? Sim, está certinho, Rúbia. Então, como a senhora mesmo disse, né, o meu produto final nesse curso de extensão foi uma sequência didática para a área de código e linguagem, né? É a área que eu trabalho, eu sou professora de língua portuguesa, e nós sempre trabalhamos todo mês com uma área, com um tema transversal para colocarmos junto com os nossos conteúdos. Assim como o curso pede, né? Um contexto interdisciplinar para o ensino médio, no viés da educação ambiental. Então, nós já iríamos trabalhar a educação alimentar e nutricional. Eu pedi para que meus colegas que eu pudesse colocar a educação ambiental, eles concordaram, então eu levei uma sequência didática para eles, e nós entendemos que a educação ambiental não é para ser trabalhado somente projetos uma vez por mês, uma vez por ano, né? Mas sim sempre em nosso trabalho dentro da sala de aula. Então, a minha sequência didática que eu apresentei para os meus colegas foi justamente possibilitar essa conversa entre a área de educação física,
artes, língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, né? Para que a gente pudesse trabalhar juntos a educação ambiental e aí também contemplamos a educação alimentar e nutricional. Nessa situação, nós percebemos que alguns dos nossos colegas têm muita dificuldade em trabalhar tema de educação do trânsito, tema de educação ambiental, tema de educação de inclusão. E essa sequência didática pôde abrir possibilidade, uma visão de possibilidade para os nossos colegas que têm menos dificuldade. Principalmente quando a gente vem com o Carvalho, que apresenta que a educação ambiental tem que ser um movimento social, tem que ser um movimento ecológico, que caracteriza pela compreensão estilística. Então, o mundo está à nossa volta, a educação ambiental está à nossa volta, por isso da sequência didática, né? Infelizmente, eu não tenho ela aqui. O objetivo, né, dessa sequência didática era justamente propor atividades para a área de código e linguagem no contexto interdisciplinar, articulando a educação ambiental e a educação alimentar e nutricional, conforme apresenta na BNCC, né, para a etapa do ensino médio. E também fomentar a aplicação das metodologias ativas com a educação ambiental. A nossa metodologia, tiramos, né, a gente sempre tira um PL para apresentar o tema que nós vamos trabalhar no mês, e dessa vez os colegas me permitiram apresentar a minha ideia, que era trabalhar a educação ambiental e a educação alimentar e nutricional. A escola em que trabalho é São João Batista, do município de Cariacica, do Espírito Santo. Quem participou para verificar se a sequência didática atendia a educação ambiental foi justamente os professores da área de código e linguagem no ensino médio, tá bom, gente? O período da realização do estudo foi no dia 21/3, foi quando eu apresentei, foi numa quinta-feira, apresentei para meus colegas, eles entenderam que a sequência didática atendia os conteúdos de educação física, de artes, de língua estrangeira, espanhola e inglesa, e também a língua portuguesa, né? E a mídia, eu fiz a impressão da sequência didática, compartilhei com meus colegas, discutimos as questões, né, de cada conteúdo. Para artes, apresentei natureza morta e as cores que tem, cores quentes, cores frias. Para educação física, foi o IMC, que é o índice de massa muscular, que apresentou a importância de ter alimentação saudável e o perigo do agrotóxico. Artes também trabalhou publicidade que divulga o agrotóxico e as cores escolhidas. Língua portuguesa, eu escolhi artigos, vídeos sobre alimentação escolar e o perigo do agrotóxico em nossa alimentação, assim abordando a educação ambiental. E para a língua inglesa, nós fizemos a tradução de alguns artigos sobre o perigo do agrotóxico e também sobre nomes de frutas e agrotóxico em inglês e espanhol. A coleta de dados que eu fiz foi pelo formulário do Google, né? Foi mais oral, a gente conversou, a gente trocou conversa. Entendemos que a educação ambiental ela pode ser trabalhada junto com os currículos da educação, da BNCC, e também na vivência, orientando os alunos a uma vida, um entendimento amplo da educação ambiental, o que a gente se alimenta, o que polui nosso ambiente, o que a gente leva para casa, o que a gente pode evitar. Então, o trabalho da sequência didática foi totalmente voltada na alimentação, o agrotóxico, e como isso prejudica o nosso planeta e prejudica a nossa saúde. O resultado aí, então, foi a sequência didática que eu apresentei para os meus colegas, né? A aprovação, o entendimento que é possível trabalhar com os conteúdos da BNCC, contextualizado para a educação ambiental e a educação ambiental nutricional, e compreendemos que a sequência didática não foi elaborado todas as discussões, há possibilidade de trabalhar mais nos conteúdos da BNCC, problematizar como cuidar do nosso planeta, como ensinar para os nossos alunos educação ambiental, não em projeto do Dia da Água, do Dia do Mangue, mas sim nos contextos que o currículo da BNCC pede também, que é nosso dia a dia. E então ficou, ao nosso resultado, ao nosso ver, um trabalho dinâmico, um trabalho atrativo. Trabalhamos com metodologia ativa, trabalhamos com metodologia de sala de aula reversa, trabalhamos com bastante pesquisa. Então, contemplando assim
todo o currículo, todo o pedido de aprendizado, levando o aluno a aprender a pesquisar e aprender com reflexão crítica, entendendo o seu 5 espaço. minutos, Roberto. Eu agradeço, eu acredito que seja isso. Em uma outra oportunidade, gostaria de apresentar também a sequência didática, que eu achei que ficou. Meus colegas também acharam que a gente trabalhou bem legal, não fugimos da educação ambiental e entendemos que é possível trabalhar natureza morta, palavras, inglês, espanhol, e trazer tudo isso para o nosso cotidiano. E, claro, língua portuguesa, que é a minha área, né? Eu sempre trabalho alguma coisa aí falando do nosso planeta, do cuidar do planeta, e acredito que é isso que é interdisciplinaridade, conversando a educação ambiental com o ensino médio. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, professora Letícia. Muito obrigada a você, Rúbia. Boa, ótima apresentação, o tema, essa questão de estar trazendo a BNCC, essa conscientização de que o tema não é para ser trabalhado numa data, né, já prefixada, né, como uma única, como se precisasse realmente existir uma única data, como se isso não fizesse parte do nosso dia a dia, né, a questão ambiental. Nós vivemos num contexto ambiental, com todas essas dificuldades e demandas que você trouxe. Achei excelente seu trabalho. Eu vou perguntar aos participantes se alguém gostaria de conversar um pouquinho com você. Nós teremos 2 minutos para isso. Algum colega gostaria de fazer alguma observação, contribuir um pouco com o trabalho da Rúbia? Boa tarde, Rúbia. Parabéns pela apresentação. Eu não sei se você falou, talvez tenha passado despercebido por mim, mas onde fica a escola? Cariacica. É a Escola São João Batista, Cariacica, Espírito Santo. Ah, legal. Tá bom, obrigada. Nada. É um trabalho interdisciplinar muito interessante, né? Uma discussão assim, bastante interessante. Silvia, professora Silvia Trajano. Aí eu fico doida para ouvir a sequência didática, né, que ela apresentou, mas eu sei que o tempo é muito limitado. Quero parabenizá-la, muito bacana a forma como você conseguiu consolidar a sua sequência aí nessa apresentação de curtinho tempo. Dizer que vale a pena você pensar em outros espaços, em outros eventos, para desenvolver um trabalho que vai te dar frutos aí de artigos e tudo mais. Isso vai ser possível aqui também, né? No final eu vou conversar mais com vocês. E mesmo parabenizá-los. E aproveitar a deixa da Rúbia aí, para pedir para vocês falarem no ato da apresentação, a formação de vocês, rapidinho, que o nome não precisa, que a gente está vendo aí, mas como isso vai ficar público, né, para o mundo, as pessoas precisam conhecer vocês e o trabalho de vocês. E dizer o estado que vocês estão, tá bom? Obrigada, Letícia, desculpa aí. Obrigada, Silvia, obrigada pela sua contribuição. Vamos, então, para passar para o próximo. A Rúbia falou a formação dela, falou o estado e falou a escola na apresentação. Então, eu vou pedir aos colegas, os demais, que fiquem atentos, então, a essa apresentação. Agora nós vamos para Solange. Solange, plano de aula sobre objetivos e desenvolvimento sustentável. Podemos? Solange? Professora Letícia, acho que ela não está na sala, não, tá? Eu também não estou vendo. Vamos combinar o seguinte: vamos na sequência que eu apresentei inicialmente, e aí as pessoas que não chegaram a tempo ficam lá para o final e depois eles apresentam. Vamos torcer para que ela entre, né? Então, nesse caso, nós vamos para a Fernanda de Souza Silva. O uso deliberado das expressões desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Fernanda, você está aí? Estou aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ô, professora, eu achei que eu seria a quarta, não tem alguém antes de mim, não? Na sequência primeira que você tinha dito? Tá certo? Rúbia, Solange, Fernanda, Carla, Marcos e Sérgio. Não, então tá ok. Eu que me confundi. Mas você
mas tá tudo certo? Pode ser você? Está preparada? Sim. Tá, Depois então nós teremos... Ok, então nós teremos, assim, 5 minutos. Eu informo que já deu os 5 minutos, você fica com 2 aí para o encerramento, tá bom? Ok. As suas observações iniciais e a sua apresentação, tá? Obrigada. Fica bem tranquila e sucesso. Obrigada. Vou colocar a apresentação aqui. Só me avisem se está tudo certinho com a visualização. Já está aparecendo para nós. Tá. Poderia ampliar um pouquinho, está meio confuso aqui, a gente não vai conseguir acompanhar muito, Fernanda. Eu coloquei no PowerPoint, eu não consigo ampliar, que está no modo de apresentação. Vou colocar no PDF para ver se fica melhor. Certo. Como que eu coloco para apresentar? Ajustar aqui a tela? Nessa barrinha, lá no cantinho direito inferior, aí você dá pequenos cliques até o tamanho que você achar necessário. Bem isso. Aí. Isso. Ok, aí eu vou descer. Ótimo, Fernanda. Então tá. Então, primeiramente, boa tarde, né? E eu sou professora, né, de gestão ambiental na unidade de Volta Redonda da FATEC, né, que fica no estado do Rio de Janeiro. E a minha formação, né, eu sou bióloga formada na UENF, né, Universidade Norte Fluminense, e sou mestra em tecnologia ambiental pela Universidade Federal Fluminense aqui em Volta Redonda, né, o campus Volta Redonda. E já tem pelo menos 10 anos, né, que eu atuo como professora na FATEC, e sempre trabalhando com essa disciplina dentro do curso técnico, né, no caso ensino médio, concomitante com técnico em administração nível médio, né, aqui na FATEC. E né, nesse contexto, né, trabalhando com essa disciplina de gestão ambiental, que tem né, como né, objeto né, de trabalho, vamos dizer assim, ensinar para os alunos as ferramentas da gestão ambiental, né, com foco na ISO 14001, o desafio mesmo é trazer um pensamento crítico, né, para todo esse contexto ambiental que a gente acaba abordando né, durante a disciplina. E isso foi perceptível né, para mim durante esses anos atuando com essa disciplina, né, porque a gente apresentar a solução sem discutir a origem né, do problema e as possíveis maneiras de evitar esse problema não seria correto. Então, dentro né, de tantas questões que eu percebi né, dentro da minha atuação, eu trouxe esse tema, né, que no caso o meu trabalho ele está com esse título, o uso deliberado das expressões desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nas mídias e greenwash no marketing ambiental, né? Eu vou ler a introdução, gente, que eu acho que vai ficar mais resumido, para eu não me perder, ok? Então, é muito comum nas mídias sociais e tradicional, né? Quando eu falo mídias sociais, eu estou falando aí né, das mais utilizadas, Instagram, Twitter, Facebook, e tanto nos telejornais também, né? E muitas propagandas que a gente vê veicular nessas mídias, usarem os termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade de maneira deliberada, né? Em geral, são feitas abordagens superficiais e incorretas desses conceitos que sempre são associados a condutas socioambientalmente corretas, sem que seja condizente com a realidade. Então, isso é detectado né, por vários autores, mas eu trouxe aqui como referência um livro do Leonardo Boff, tá, que ele faz destaque para isso, para esse uso incorreto né, do termo desenvolvimento sustentável, e até mais aprofunda
fazendo questionamento sobre o próprio termo desenvolvimento sustentável. E, com base em tudo isso, existe também, né, já um conceito, né, que foi desenvolvido, que é o greenwashing, que é uma prática do marketing ambiental que se apropriou indevidamente desses conceitos e de ideais socioambientais para promover falsa imagem ecoamigável de algumas corporações. E isso também foi detectado através de uma pesquisa feita pela Market Analysis, né, que é uma empresa, e eles fizeram um levantamento e geraram um relatório sobre greenwashing também, que eu utilizei como referência. Portanto, é necessário levantar um debate crítico sobre o uso deliberado desses conceitos através da ampliação do conhecimento das estratégias de greenwashing e das propostas de desenvolvimento sustentável, né, que Lairarris, ele né, também questiona isso e debate, né, essas propostas de desenvolvimento sustentável que não estão alinhadas com a lógica da sustentabilidade e consideram os limites ecológicos e não consideram, né, os limites ecológicos e sim a manutenção da ideologia capitalista hegemônica, né, que não seria, então, condizente com a sustentabilidade, né, que se propõe baseada, né, nos ciclos naturais e preservação dos ecossistemas. Então, é apresentado isso, né, o objetivo, né, no caso, o que eu propus aqui foi um plano de aula, tá? Promover reflexão para desenvolvimento de senso crítico quanto ao uso das expressões sustentabilidade e desenvolvimento sustentável na mídia e no marketing ambiental, e também promover o conhecimento sobre as estratégias de greenwashing, né, que seria esse marketing ambiental com interesses escusos, né, gerando uma falsa imagem, né, ecoamigável das empresas. E a metodologia, né, no caso, como eu disse, né, eu pretendo desenvolver esse plano de aula na FATEC com os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, concomitante com o curso técnico de administração. Então, eles também, né, têm uma disciplina que fala sobre marketing, então acho muito pertinente, né, trazer esse assunto, eles, como futuro profissionais, já terem essa crítica e se forem trabalhar com algo nesse contexto também, tomar cuidado para não, né, fazerem greenwashing. E pretendo desenvolver, né, esse plano de aula durante 5 horas aula, sendo que 4 horas aula seriam presenciais e 1 hora eles teriam para poder fazer um trabalho avaliativo, que seria assíncrono, tá? Então, totalizaria 5 horas. E vídeos... 5 minutos, Fernanda. Ok. Eu vou para o resultado, que fala um pouco da metodologia também, né? O que eu espero, né, desenvolvendo esse plano de aula? Seria que durante a prática de uma oficina que eu proponho para os alunos, né, de detectar greenwashing em rótulos de produtos que eles consomem, que durante essa prática e durante o vídeo também que eu pretendo que eles realizem, né, falando, analisando propagandas e buscando criticar, né, o uso deliberado desses termos, então que eles possam, então, né, fazer essa crítica e conseguirem, né, analisar e detectar a prática de greenwashing em rótulos, né, de produtos que são consumidos no dia a dia, né, porque existem algumas estratégias e essas estratégias serão expostas, né, através da apresentação desse relatório do Market Analysis, e eles, comparativamente com a metodologia desse relatório e observando rótulos, eles podem, então, identificar, né, a prática de greenwashing e eles vão poder, assim, né, fazer as suas críticas e as suas observações no dia a dia, nos produtos que eles consomem e também em tudo que eles possam ter contato, né, com esses termos nas mídias sociais e também nas entrevistas e reportagens que eles possam se deparar no dia a dia. Ok? Eu espero ter ficado claro para vocês, gente. Faz tempo que eu não faço uma apresentação como essa e estou gostando de estar aqui, estar tendo essa oportunidade, tá?
Que bom, obrigada. Obrigada a você. Ficou claro, parabéns para você. Eu só queria te fazer uma pergunta em relação à turma, e aí eu vou falar exatamente como foi dito na apresentação da Rúbia. Eu não me lembro. Que turma seria? O seu plano de aula seria para que turma? Eu trabalho em turmas, né, do ensino médio concomitante com o técnico, né? No caso, o técnico em administração, que tem essa disciplina de gestão ambiental, né? Uma grade do ensino médio, uma grade do ensino técnico em administração. E nessa grade da administração tem a disciplina de gestão ambiental, que eu acabo trazendo, né? Não tem como desvincular a educação ambiental crítica também. Né? Ao invés de só apresentar as ferramentas da gestão ambiental, a gente acaba fazendo um trabalho crítico, ainda mais que a gente trabalha aqui em Volta Redonda, né, que tem a CSN, a CSN tem ISO 14001, os alunos ficam, professora, mas como que tem uma certificação, a CSN tão poluidora, gera tanto impacto, e aí a gente vai trabalhando essas questões. Muito interessante, muito interessante. Gostamos. Agora, eu gostaria de saber se tem alguém que poderia falar alguma coisa, complementar, contribuir, ou até mesmo perguntar para a Fernanda alguma coisa em relação ao seu trabalho. A Silvia colocou uma observação aqui, Fernanda, que é importante deixar claro o nível que vai desenvolver seu plano, é muito relevante. Veja como melhora ainda mais a sua abordagem quando explica o nível de aplicação. Parabéns. Sim, ok. Patrick, por favor. Boa tarde, professora Letícia. Boa tarde, Fernanda. Queria parabenizar também a Rúbia, né, que anteriormente também apresentou falando sobre a sequência didática. Bom, relacionado à Fernanda, né, ao marketing ambiental, como que você vê os aspectos do marketing, como você disse, a questão da CSN, poluidora, e a gente sabe também dos ISOs, das certificações. Como que você levaria essa proposta de melhora ambiental aos alunos relacionado a essas certificações? Que seria, no caso, no mínimo contraditório, né, Patrick? Isso. E os alunos questionam sempre isso. O que eu falo para eles é o seguinte: o mínimo, né, que as empresas precisam cumprir a legislação, né? É o mínimo. Além disso, seria mais a questão relacionada aos valores que a empresa precisa desenvolver internamente, né, com a sociedade, com o meio ambiente. E aí, eu falo para eles o seguinte: se com a ISO 14001 tá ruim, imagina 100. Eu acabo fazendo assim para eles, assim. Mas, assim, sempre deixo claro que isso está longe de ser o ideal, tá? E que o compromisso, infelizmente, dessas grandes corporações é mais com o capital, com o lucro, né, do que com uma sociedade igualitária, uma sociedade com o meio ambiente, né, equilibrado, com respeito, né, a todas as formas de vida. E, assim, a gente fala abertamente sobre isso, não tem como. Eu estou ali ensinando o ISO 14001 e tudo que os requisitos, né, que a norma cobra, mas eu não deixo de fazer essa crítica e eles acompanham isso, eles falam, denunciam, né, a questão que a gente tem ali da pilha de rejeitos de minério aqui, que é absurda aqui em Volta Redonda, entendeu? Então, esse debate é presente e constante na nossa sala de aula. As contradições, né, do capitalismo e do dito desenvolvimento sustentável, né? E é essa a ideia, trazer esse debate mesmo. Até mesmo desse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Patrícia. E é um trabalho, e como diz a professora Letícia, é um trabalho de formiguinha. Nossa! Então a gente tem que continuar trabalhando e trabalhando. Parabéns, Fernanda. Não pode desistir, não. Obrigada. Não, é interessante também a sua pergunta, Patrick. Quando a Fernanda responde a sua pergunta, ela assumir esse compromisso de estar lidando com a verdade e fazer com que o aluno se perceba nesse ambiente, né? Porque nós sabemos que Volta Redonda, a questão do ar
é muito complicada, né? Porque eu também sou de Volta Redonda, enfim. Aqui a gente ainda brinca, de vez em quando eu digo assim, ó, quem manda escolher o bairro ruim, porque tem determinado bairro que o pó é muito mais acentuado do que outros bairros. Então a gente sempre brinca, ó, depende do bairro que você mora, você vai receber pó. E aí o aluno precisa saber disso, precisa se sentir, né, inserido nesse contexto, nessa sociedade, nessa cidade, né, que tem essa indústria que acaba prejudicando o nosso ar, apesar da ISO, né, Fernanda? É interessante. Mais alguém? Muito obrigada mesmo. Mais alguém? A Rúbia está trazendo que, em pesquisa, apresentamos para os nossos alunos que as empresas agem quando multadas. Então, elas não são boazinhas. Há uma ação da sociedade buscando melhorias do meio ambiente. Verdade, Rúbia, obrigada pela contribuição. Bom, na sequência, então, nós temos agora a Carla Fernanda Lima dos Santos. Carla, você é um plano de aula. Eu não tenho comigo aqui o tema do seu plano de aula, mas é um tema de aula. Você está presente, Carla? Carla? Está presente? O microfone está fechado? Oi. Oi. Eu vou precisar usar o notebook e o celular, o notebook agora não está funcionando nada. Deixa eu dar só uma organizadinha aqui, que agora que eu preciso ter atenção. Fica tranquila, porque depois da sua apresentação é que eu começo a contar os 5 minutos, tá bom? Fica tranquila. Deixa eu vou... não estava funcionando bem. Como é que eu estava tendo aqui? O meu ficou bem simples. E está dando eco. Aqui funciona. Mas a câmera, quando eu coloco para abrir no computador, não funciona. Ela desliga. Aí, o meu é uma proposta de plano de aula. Eu fiz um modelo simples que estava na plataforma e ele fala sobre com o tema poluição. Vou apresentar assim rápido. Eu postei, mas agora eu não sei como vou fazer porque ele está no documento do computador. Está bem aqui. Aí ele aqui. Você pode apresentar pelo computador e usar o som do microfone. Isso resolve o seu problema? O som do microfone. O som do celular, desculpa. Você está falando que é o celular que está com som, não é isso? Ele fica dando... eu queria mostrar o... Com licença, Letícia, tem como você passar para outra pessoa enquanto eu localizo o trabalho dela aqui e compartilho? Sim, vamos fazer isso. É melhor, Silvia. Ok, então. Vamos lá. Marcos além da Silva. Marcos, você está aí? Nós vamos fazer a sua apresentação enquanto a Carla se organiza, tá bom? Pode ser? Pode sim. Ok, então, você tem 2 minutos para a sua apresentação pessoal, e depois eu começo a contagem de tempo, tá? A hora que você tiver ok aí, você me fala. Já está na tela, Marcos? Já está? Já está sim. Boa tarde, colegas, as professoras aí, né? Eu vou tentar ser bem sucinto com uma apresentação, mas eu já vi algumas coisas aí que tem em comum. Meu nome é Marcos, sou formado em Educação Matemática, hoje estou como um dos integrantes de um projeto social aqui na cidade, e vi algumas conectividades aí com a Fernanda aí, porque a base desse projeto, a matriz do projeto é no Santo Agostinho, mas esse trabalho é para ser desenvolvido num bairro mais na área mais menos poluída de Volta Redonda, vamos dizer assim.
está um pouco mais longe dessa poluição da CSN. E o que na realidade, qual é a prerrogativa desse trabalho, né? O que direcionou esse trabalho de desenvolver os dados do meio ambiente e a matemática e estatística em relação à promoção social. Essa sociedade, esse grupo de alunos com os quais nós trabalhamos com eles de forma... É um projeto social que atende várias coisas e, dentre essas coisas, a educação também. Então, uma das coisas que nós vimos, e foi dito até por um palestrante no decorrer do curso, né, que educação ambiental é muito mais do que catar latinhas, recolher PETs, é mais do que uma semana de dia do meio ambiente e essas coisas todas. E nós vimos que nessa comunidade existem áreas para desenvolvimento, existem áreas para poder eles progredirem de forma sustentável, de forma que haja essa sustentabilidade. Então, o que consiste esse plano de aula? Esse plano de aula está condensado para alunos do primeiro ano do ensino médio, porém, ele ainda tem vertentes para poder abraçar os do 9º ano e os do 2º e do 3º ano também. Então, esse plano de aula tem o objetivo de introduzir os conceitos e interligar as noções básicas de estatística, considerando temas ambientais de forma especificamente plantio e cultivo de árvores frutíferas. E aí, esse foi o link dado algumas particularidades da comunidade. Porém, é possível também fazer esse mesmo trabalho com cebolinha, com couve, com tudo. Então, o objetivo desse trabalho é trazer essa conscientização para eles de forma a trazer uma preservação para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, trazer uma economia sustentável para a comunidade, ser muito mais do que ganhar latinha. E, para isso, qual é a proposta dessa atividade? Associar alunos e seus responsáveis, que eles vão ser distribuídos em grupos e vão sair ao longo da comunidade avaliando com características já pré-definidas, avaliando os tipos, as condições das árvores frutíferas nessa comunidade. Como que elas estão, se elas estão, a característica dessas árvores, tamanho, tem que ser considerada a partir de 2 metros, se as qualidades da folha, como que estão a qualidade da folha, como que está essas árvores em termos de preservação, se tem fruto, se não tem fruto, se tem outros tipos de árvores que não árvores frutíferas. Então, o objetivo dessa atividade é fazer isso, é fazer um link entre os conteúdos pedagógicos, mas, ao mesmo tempo, trazendo os conceitos de conscientização. Então, no primeiro momento, eles fazem esse apanhado, depois eles voltam trazendo esse resultado para nós, e isso é bem livre. A ideia é de que seja realmente como se fosse, vamos dar um exemplo assim, um dia na escola. É sair os grupos com seus responsáveis, fazendo pesquisa, eles dando nome para aqueles grupos, nomes criativos, e produzir um ambiente alegre, mas, ao mesmo tempo, um ambiente alegre, um ambiente de responsabilidade e de importância, de significação para eles, né? Então, principalmente, também usar esses recursos, essas atividades, para poder promover a interdisciplinaridade junto com esses alunos, né? Então, como eu falei inicialmente, os alunos do primeiro ano do ensino médio, e tendo em função a grande área disponível na comunidade, e, ao mesmo tempo que essas comunidades vivem com as suas dificuldades financeiras, me despertou, até com esse palestrante que falou que educação ambiental é mais do que catar latinhas, desenvolver essa atividade com eles para poder aliar a conscientização, a educação ambiental, mas, ao mesmo tempo, o crescimento socioeconômico com uma consciência de preservação, uma consciência de manutenção, tá? E o resultado disso, com certeza, vai passar pela economia sustentável. E aí nós temos como base a realidade desses alunos,
e fomos direcionados a relatar essa proposta sobre o meio ambiente e as atividades estatísticas. Aí sim, quando eles voltarem e nos apresentarem esses dados, nós vamos começar a pensar quantas árvores frutíferas tem na comunidade. Essas árvores frutíferas são bem cuidadas? Qual o percentual de árvores que existem na comunidade? Há área ainda possível de desenvolver? Como fazer para poder ter esse desenvolvimento? O que eles têm de sugestão para nós? Uma coisa que eu coloquei também como final, né, dessa atividade é que eles nos apresentem, na visão deles, os prós e os contras dessa atividade, dessa dinâmica, e as sugestões que eles possam estar trazendo para nós, porque eles vão mapear, eles vão lidar com a realidade deles, com o cotidiano deles. E como resultado disso, o que a gente objetiva com esse resultado? 5 minutos. A gente deseja que no decorrer dessas atividades, os alunos e os seus responsáveis adquiram não só os conhecimentos teóricos e práticos sobre dados estatísticos, sobre os conhecimentos matemáticos, mas principalmente trazer neles um despertar da consciência dos cuidados com árvores, da sua comunidade, com o meio ambiente, e que eles que gere neles, né, que isso proporcione neles o desejo de um desenvolvimento socioeconômico através dos recursos naturais ao qual eles têm, versus o potencial produtor da comunidade, de forma que esse desenvolvimento seja aplicado e resulte a eles uma economia sustentável. Resumo do resultado é obter uma educação ambiental consciente. Basicamente seria isso. Finalizando com isso, né? E os objetivos aqui é trabalhar de uma forma paralela a questão do meio ambiente junto à matemática, despertar e conscientizar e orientar os alunos sobre os benefícios de se preservar e empregar noções de conceitos estatísticos. Em linhas gerais, bem sucinto, seria essa a nossa proposta desse plano de aula. Marcos, obrigada. Parabéns. Tá bem elaborado o seu plano, interessante o tema. Você trouxe os responsáveis para junto, né, do seu trabalho, isso é muito interessante. Até porque nós sabemos que eles podem contribuir bastante com o conhecimento da flora, né? Flora, fauna e, enfim, interessante essa parceria, né? Escola, família, né? Interessante isso aí. Alguém gostaria de contribuir? Alguém gostaria de conversar um pouquinho com o Marcos? Essa interdisciplinaridade também é fundamental no nosso trabalho, né, Marcos? Você está trazendo a matemática, né, para essa discussão ambiental. Isso aí para a gente é muito importante, muito bom mesmo o seu trabalho. Quem gostaria? A Rúbia está te dando os parabéns. Obrigado, Rúbia. A Silvia fez um comentário aí, só para poder ilustrar. Sim. Eu sempre fui, entre aspas, um brigador para desmistificar que o professor de matemática, que o educador matemático é aquele cara que estaciona a vassoura no estacionamento da escola e tem uma verruga na ponta do nariz. Então, eu vejo que a melhor forma de nós fazermos isso é de forma lúdica, de forma cotidiana, de forma usando aquilo que o aluno, ou aquilo que a sociedade tem para nos ofertar, trazer significância para eles. Eu acho que é a melhor forma de fazer isso. Parabéns. Rúbia, por favor. Marcos, parabéns, gostei muito, tá, da sua proposta. A minha pergunta é, o grupo de alunos que você trabalha, ele é de qual zona? A cidade de Volta Redonda, como a Fernanda e a Letícia são daqui da cidade, eles ficam mais na região rural da cidade, vamos dizer assim. Então, está mais ou menos aí uns 10 quilômetros num vale de distância da CSN. Então, é uma área ainda que a gente pode dizer que é uma área preservada. Então, mas é uma área de comunidade. Então também são de pessoas humildes, né? Isso. É importante, eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas, deixando claro que todo trabalho é digno, catar latinha é digno, né? Observar o ambiente é digno. Gostei muito da sua fala. Parabéns, gostei muito.
Obrigado. Obrigada, Rúbia. Fernanda? Oi, Marcos, parabéns Obrigado, pelo trabalho, primeiramente. Você sabe dizer se no bairro da escola que você trabalha, teve aquele projeto do Pomar Popular que Volta Redonda, defendeu? Não chegaram a atingir. É só, como você é da cidade, não fica fácil você localizar. Não é uma escola, é um projeto social que nós damos apoio para as crianças. Ok. E fica no bairro São Sebastião. Então, o Pomar Social ainda não conseguiu atingir lá. Acho interessante que, de repente, você poderia vincular esse trabalho a uma sugestão. Depois desse diagnóstico, né, que vocês fizerem, dependendo do diagnóstico, fazer uma sugestão, né, talvez, de incluir ou de, né, aprimorar o que já tem, incluindo também, né, nesse projeto do Pomar Social, que eu não sei se ainda está vigorando também, mas aí eu acho que é interessante. Interessante, Fernanda. Até a gente ter, né, uma resposta desse projeto, que é o Pomar Social, porque no meu bairro, eu tenho, mas o que eu tenho percebido é que muitos bairros onde foi plantado, ele não foi para frente. Eu tenho aqui a Amora, Pé de Amora, eu tenho acho que 2, se eu não me engano, não vejo muito mais coisas. Mas seria muito bom também resgatar, né, esse projeto dentro da cidade. Saber de fato, né, o que aconteceu com esse projeto, buscar, né, os responsáveis e a questão que agora, mudando o assunto que a Rúbia traz, né? Você consegue falar um pouco da questão da latinha, mas você dá uma outra também, um outro alinhamento ao seu trabalho. Achei isso super interessante, né? Alguém mais gostaria de contribuir? Marcos, então nós agradecemos, tá? Foi muito Obrigado. boa a apresentação, seu trabalho, muito interessante. E aí a Fernanda está aí, ó, disponível para vocês estarem assim, se juntando, parcerias boas aí para a gente trabalhar a Volta Redonda, tá bom? Já estou oferecendo essa parceria, tá? Já anotei, marquei aqui, vamos conversar sim, com certeza. Vamos, sem dúvida, à disposição. O Patrick está falando que uma área como Roma 1, Três Poços ou algum outro bairro próximo de lá, seria bom esse projeto, Marcos, por ser mais afastado da vila e do conforto. O Patrick é daqui, está contribuindo conosco. A Silvia diz, maravilhoso esse olhar para as articulações das propostas que se propõem, essa interação trazida para esse espaço é essencial. Parabéns, grupo. Ótimo, ótimo mesmo, gente. Depois do Marcos, nós temos o Sérgio. Sérgio, você está na sala? É porque eu vi que o Sérgio entrou e saiu algumas vezes. Eu estava tentando conectar pelo computador, estava com a dificuldade de compartilhar a minha apresentação pelo celular. Acho que já está tudo ok aqui. Boa tarde a todos aí. Peço desculpa por ter ficado nesse entra e sai aí, mas eu queria poder participar de uma forma mais bacana aí. E aí dei preferência para o computador, tá? Vocês têm material? Eu compartilho aqui? Como é que eu faço, Letícia? Você vai compartilhar. A Carla está com o material dela compartilhado. Se for o Sérgio, ela precisa fechar. Sim, Carla, é verdade. Eu até estava achando que era o Fernando se organizando. Carla, por favor, fecha para a gente. Eu vou fechar. Agora, tem muito para apresentar, porque eu tive problema para fazer a apresentação, né? Trocar do computador para o celular. Mas, como só eram 60 minutos para a apresentação, 2 minutos para cada, eu tenho algo, eu trabalho, então eu tenho que sair às 4 horas aí, mas eu creio que vai dar tempo. Então, eu achei que depois do Marcos seria eu. Carla, eu permito que você apresente na minha frente, se não tiver problema para as mediadoras. Eu estou olhando aqui, porque vão dar 3 horas, 15 horas ainda, tá mais... Dá tempo. Eu creio que dá tempo. Pode apresentar, tranquilo.
Bom, na verdade, agora seria então você, Sérgio, mas se você não se importa e a Carla quiser apresentar, acho Eu, que eu, já. eu não me importo, eu estou com mais tempo, talvez, que ela, se ela quiser, não tem problema nenhum, mas também posso apresentar. O meu é bem rapidinho. Certo. Carla, você vai apresentar, então? Ele está te favorecendo? Bom, eu apresento porque o meu está bem mais sucinto que o do pessoal aí, está tudo bacana demais. Tá Arrasaram certo. na apresentação. Eu fiz uma apresentação meu, ele está. A proposta é sobre poluição, na verdade, realmente é o plano que eu venho seguindo nas. Todos estão vendo? Sim. Sim, né? Ah, certo, deixa eu ver. Então, Sim, sim. continuando. Esse plano é o que eu sigo. Eu sou professora numa escola no interior de Alagoas e é bem baseado na observância assim do alunado que nós temos. Então é um público é uma turma. Esse plano realmente foi aplicado numa turma de primeira série. Ele está exposto como uma proposta. Estão vendo? Sim, agora sim. Ah, tá. Desculpa. Então, assim, como proposta, mas é o que eu venho seguindo, assim, e creio que está surtindo um pouco mais de efeito. Fala o tema, assim, da aula realmente é poluição, mas ele é dado na disciplina eletiva, uma disciplina eletiva com tema de educação ambiental. Então, ele é para 4 aulas, mas essa eletiva 13, ela está destinada à primeira série de ensino médio, mas ela pode ser aplicada em qualquer outra. Nossa, o telefone está horrível. E foi baseado assim, é um alunado complicado um pouco, né? É heterogêneo, tem alunos de boa classe, mas também tem aqueles de classe bem desfavorável financeiramente, culturalmente também. Temos muitos usuários, mas aquela indisciplina de dizer assim, eu posso sujar, porque senão o outro vai ficar sem emprego, vai ficar sem trabalhar. E elas estão aí fazendo nada na escola. Então, é uma cultura muito vergonhosa. Então, as 2 primeiras aulas, ela vai buscar, no tema poluição, discutir realmente esses temas sobre o que é poluição, o que podemos fazer, como é que nós contribuímos, os tipos de poluição que existem não só no mundo, mas buscando principalmente da nossa cidade, e aquilo que mais nos incomoda, que é o nosso ambiente. Como a escola é de tempo integral, eles chegam às 7, saem às 5, às 17 horas. Então, eles passam o tempo inteiro nesse ambiente. E quando eu chego na escola, é um ambiente em que, nos jardins, a grama é desordenada, muita coisa assim, um ambiente feio. E eu conversei com eles, e assim, é um trabalho muito pequeno, falta material, mas as 2 primeiras aulas, ela estava buscando justamente isso, conscientizar, sensibilizá-los para aquilo ali, que nós fazemos parte desse meio, e esse meio nos representa. Se eu estou num lugar, num ambiente que depende de mim, aquela aparência, aquele cuidado, se tem ou não cuidado, eu faço parte dele. E se ele está sujo, sou eu quem estou contribuindo. Então, fazer nascer esse cuidado, esse olhar. Então, na introdução, eu vim seguindo o roteiro, como foi pedido, e justificando, né, aqui na parte final, que diz que a indisciplina é observada na escola como um fator chave na falta de sensibilidade e respeito com o ambiente. Partindo dessa premissa, a hipótese é de desenvolver um trabalho ativo de limpeza dos canteiros da escola, com jardinagem, horta, e que isso seja eficaz na sensibilização para respeitar o trabalho de outros e consciência de que ele faz parte desse meio. Com o objetivo é refletir sobre as principais causas de poluição, desenvolvendo ações práticas possíveis condizentes com a realidade dos alunos, sensibilizar por meio de reflexões e discussões para a responsabilidade com o ambiente, estimular os cuidados com o ambiente escolar como um ato de cidadania, fazendo uma horta e cuidando do jardim. Então, aqui, a metodologia, o plano de aula será abordado em 4 aulas, com duração de 60 minutos cada uma. O cenário é a Escola Estadual Professora Maria Antônia,
participantes, alunos da primeira série do ensino médio. O período de realização seria no mês de junho de 2022. Material, textos impressos para leitura, roda de discussão, kit de segurança para ação, equipamento para o plantio, mudas de plantas, sementes de coentro e alface. Na primeira aula, utilizar as questões reflexivas, separando a turma em equipes e, após cumprido o tempo de discussão, fazer uma apresentação. Isso levaria 60 minutos. Na segunda aula, utilizar o livro didático com o tema para leitura e reconhecer ou conhecer os conceitos e atividades propostas do livro seguinte de discussão, seria a segunda aula. É importante essa aula, pode-se dizer teórica ou convencional, mas que seja voltada realmente para muita discussão e reflexão, porque é preciso fazer nascer neles aquela questão crítica, deles poderem falar o que pensa no momento, e a partir da leitura, de conhecer um pouco esses conceitos, eles poderem mudar um pouco, comparando com o que eles sabem e o que eles estão conhecendo, ou reconhecendo, na verdade. Na terceira e quarta aula, iniciar a orientação para o plantio, 20 minutos, local previamente escolhido pela coordenação escolar, encaminhá-los para mexer na terra, né, plantar as sementes e plantas. A avaliação será por meio da observação no comportamento, participação em todas as ações apresentadas, respeitando as particularidades daqueles que não forem participar. Os resultados esperados é que, ao discutirem, socializarem, serem proativos nas atividades de plantio, os cuidados com o ambiente escolar desenvolva mais sensibilização para respeitar o trabalho de outros e consciência de que ele faz parte do meio na observação da manutenção da horta e dos jardins, limpos e cuidados. Nossa hipótese será confirmada se essas ações ditas realmente forem, eles conseguirem seguir. Tem deixa eu ver se tem aqui umas imagens de como eu seria, né, nesse caso aqui, realmente a escola. Vocês estão vendo? Não estou conseguindo ver nada. As imagens não, você tem 1 minuto agora, Carla. Pronto, então essas são, eu queria mostrar, compartilhar as imagens, mas como não estão vendo, então esse a proposta, é o que eu sigo realmente na sala, ou seja, na escola. Deixa eu parar aqui. Prontinho, foi isso. Essa foi a minha proposta. Carla, muito obrigada, muito obrigada. Você ampliou bastante a sua discussão, né? Você trouxe questões assim bastante relevantes. Essa do cuidado com o outro, isso para a gente é fundamental, né? Do respeito com o outro. É interessante você trazer isso. E você conseguiu ampliar na sua aula vários assuntos, trouxe só abordou de uma forma bem ampla mesmo. E isso para a gente é interessante. Parabéns. Acho que a sua aula é uma proposta assim, bem interessante. Você falou que trabalha numa escola, mas eu não entendi. É uma escola de qual cidade? Por favor, não me lembro. Desculpa. Matriz de Camaragibe, em Alagoas. É o interior de Alagoas. É interior e a escola é pequena. É uma escola de tempo integral. Ela não é considerada pequena, não. Ela não é pequena, ela é grande. Mas ela tem o menor número de alunos comparado a outra escola estadual, que realmente é muito pequena. Ela ficou assim, vamos dizer assim, uma fama, né? Assim, a escola tem uma fama de que os meninos que ficam lá durante todo o dia são os piores da cidade, são os usuários, tem aquele problema de não controlar os meninos indo para banheiro, aí tem aquela coisa toda. Nossa, a escola ficou, então, bem trabalhoso. Aí eu saí de uma escola do estado, que era considerada mais organizada, brigas para botar os filhos, e fui para essa outra. Então, nessa outra, eu comecei, já quando eu cheguei, eu olhei, tem 4 espaços que seria para jardim, cheio de mato. Então, eu disse, já está começando errado. Aí, na aula, quando eu cheguei, eu disse, olha para ali, quem quer tirar uma foto? Olha para ali, quem quer ir ali catar?
aquelas garrafinhas que jogaram, os papéis. Aí foi quando eu observei as respostas que eles davam. Oxe, mas tem quem trabalha para fazer isso é o governo quem paga, não é a gente. E tem uns que é bem desaforado, eu disse, misericórdia, peraí que eu vou começar devagarinho, mas eu vou chegar. Aí eu ia mostrar como estava assim a sorte, mas não consegui, vocês não conseguiram ver, né? Como já está em 4 aulas, eles já começaram. Aí essa semana a gente começa a plantar. Eles já estão, olha, eles mexeram ali, ó, professora, pisaram na plantinha, olha, às 11 horas como estão. Aí eu digo, olha, bem aos poucos, mas melhora. Com Mais prático. certeza. Eu compreendo bem o que você está falando. Eu comecei numa escola de tempo integral e com preconceito em relação aos alunos, exatamente como você está falando. Mas, graças a Deus, isso passa. Com o tempo, a gente vai avançando e essa coisa acaba mudando. Precisa mudar, não é? Vai mudando, não. Precisa mudar. Alguém que a gente gostaria, algum colega gostaria de contribuir com o trabalho da Carla? Carla, agradecemos muito a sua apresentação, foi muito boa. Se eu sair, é porque eu fui trabalhar. Alguém gostaria de contribuir um pouco ainda? Só para a Carla depois dar uma olhadinha nos comentários, que ela está no celular, eu imagino que ela não esteja vendo. Está aparecendo muito rápido assim, eu não estou conseguindo ler e acompanhar, mas agradeço e depois eu vou olhando, assim que eu parar aqui para ver a atividade do outro. Eu queria mostrar Tá ótimo, mas bastante parabéns. Pode falar? Obrigada, Carla, foi excelente. A gente fala sobre educação ambiental e esquece, né, de cuidar do nosso ambiente, de cuidar da nossa escola. E se a gente começa com os nossos alunos no nosso quintal, quer dizer, na nossa escola, agora em pouco eles irão para a casa deles, irão para a rua, né, irão para o ambiente. E é isso aí que a gente tem que fazer, é aos pouquinhos mesmo, como você apresentou. Parabéns, tá? A minha escola tem um jardim maravilhoso também, e quem cuida do jardim são as crianças. De pouquinho em pouquinho. Parabéns. Obrigada, Rúbia. Marcos, gostaria de falar, por favor? Sim, eu até cheguei a colocar lá no chat, parabéns, né, pela ação e reação, né? Porque muitas das vezes a gente depara com esses tipos de situação e fica inerte, e passa a tratar como se fosse normal, e você, vendo essa situação, você teve a ação de transformar nisso uma ferramenta social, uma ferramenta que vai mudar a forma de pensar, como você disse, que está em 4 aulas e já estão se sentindo incomodados quando uma coisa está fora do lugar. Então, eu acho que educação é isso, é agir e reagir ao crescimento quando tudo está ao contrário. Então, assim, parabéns pela sua atitude. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Vamos agora, então, para a nossa última apresentação. Você disse que, Silvia, a Solange já apresentou, é isso? Então, nós vamos para o Sérgio. Ok, então. Sérgio, tudo ok? Oi, vocês me ouvem? Tá tudo certo? Sim, ok. Pode começar, então. Tá compartilhado? Tá ok aí a apresentação para vocês? Tá sim, tá ok. Então, na verdade, meu nome é Sérgio Mantovani, eu sou professor do SENAC aqui no Rio de Janeiro, na área de segurança do trabalho e de gestão ambiental. Hoje o curso de gestão ambiental na minha região ele está um pouco paralisado, vamos dizer assim, né? A graduação em gestão ambiental está paralisada. Eu atuo no SENAC há 12 anos, porém eu tenho uma experiência peculiar que é no serviço público. Há 5 anos atrás, eu fui convidado para ser subsecretário de Meio Ambiente de Belford Roxo, que é uma cidade da Baixada Fluminense, com uma problemática muito grande na área de resíduos sólidos. E após
quase 4 anos, né, na gestão municipal, eu fui convidado a ser subsecretário de Saneamento Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, onde atuo até hoje. Eu sou graduado em petróleo e gás, né, na gestão tecnológica para a indústria de petróleo e gás. Tenho 2 especializações, uma em QSMS, outra em engenharia de petróleo, e terminei recentemente um mestrado em meio ambiente e desenvolvimento. A gente, na verdade, está utilizando aqui uma parte, né, desse trabalho que eu elaborei na minha dissertação, que na verdade ainda está em fase de conclusão, né? Eu apresentei ele lá, ele foi aprovado, fazendo alguns ajustes, e eu estou apresentando ele hoje, na verdade, para vocês aqui, como tema de um projeto, né? Que, na verdade, é um projeto de educação ambiental que tem como objetivo ser um instrumento de norteamento de diretrizes, né? A gente colocou aqui como fundamentador para a gestão de resíduos no município de Belfor Roxo. Então, como eu disse anteriormente, o município é um município que, durante o seu tempo de emancipação, a gente está falando aí em torno de 30 anos, ele teve poucas preocupações ambientais, no cenário ambiental, e nós, quando convidados para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, uma equipe um pouco mais técnica, nos deparamos com esse desafio. E aproveitei para poder dissertar sobre o assunto e trago hoje para vocês esse projeto. Na verdade, a gente percebe que a necessidade de uma atenção especial, principalmente para as questões de tecnologia, né, que são ineficazes, principalmente se a gente falar aí ao longo do tempo, né? A gente, durante muito tempo, esse município houve, né, a disposição de resíduos de forma in natura, depois começou a se utilizar aterros sanitários, que, do ponto de vista dos avanços tecnológicos, hoje não é a melhor tecnologia, e a gente quis entender, dentro das escolas da rede municipal, como que a educação ambiental poderia ser um instrumento na gestão de resíduos de forma mais integrada, de forma mais participativa, e principalmente considerando, né, o que a gente tem de região, de base legal municipal e as culturas, né, reais dessa municipalidade. A gente tinha como objetivo aí desenvolver essa compreensão, essas relações, essas complexas e múltiplas relações envolvendo tantos aspectos da ecologia local, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, né? Então, a gente quis, na verdade, levar isso para dentro da escola municipal com o objetivo de entender o cenário que, durante muito tempo, na nossa visão de gestão pública, ficou abandonado, e entender de que forma entender esse diagnóstico para futuramente propor, né, as ações. E, principalmente, identificar como que isso estava vinculado, talvez, a uma questão de qualificação, uma questão de graduação, de estudo, né, vamos dizer assim, entender que as pessoas menos conscientes, né, pudessem, na verdade, com menos estudos, pudessem ter pouca informação a nível ambiental. Tá? Então, a gente quis também fazer uma relação entre esses índices, né, de desenvolvimento, principalmente com a questão da educação ambiental dentro das escolas. A gente coloca aqui, a metodologia vai abordar, como é um projeto, de forma descritiva e quantitativa, como que essa disseminação da conscientização através da educação ambiental pode ser aplicada, né, nas ações dentro da rede municipal. E a ideia é encontrar uma relação entre grau de informação e a conscientização ambiental na base escolar, claro, aplicando também questionários familiares, né, pedindo para que os estudantes levem questionários e, assim, de certa forma, criar um diagnóstico que a gente
coloca nomenclatura, conceitua, na verdade, como o diagnóstico socioambiental da gestão de resíduos. Assim, eu entendo que é isso, né, bem sucinto, e ficou aberto aí para as perguntas. Ok, obrigada, Sérgio. Você ocupou até menos do seu tempo, realmente. Eu fiquei curiosa, tá? Em relação ao seu projeto e à sua função lá em Belford Roxo. Você falou que é subsecretário. Eu fui subsecretário Foi. de meio ambiente, na pasta de meio ambiente, só que de desenvolvimento sustentável, né? Subsecretário de desenvolvimento sustentável. Dentro da secretaria, você tinha um secretário de meio ambiente e algumas subsecretarias ligadas à pasta, e uma delas eu ocupava, isso há 4 anos atrás, né? Atualmente eu estou há 1 ano e meio na subsecretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, como subsecretário de Saneamento Ambiental. Mas a minha pergunta é em relação ao seu projeto. Quando você esteve em Belford Roxo, você tinha a intenção de trabalhar junto com as escolas? Havia algum projeto assim já encaminhado nesse sentido? Então, nós, quando chegamos à secretaria, nos deparamos com, a gente costuma dizer, com uma terra arrasada. Então, era uma secretaria que, em gestões anteriores, ela era muito politizada, e um determinado grupo político do município a ocupava ao longo desse tempo de emancipação. E nós fomos, na verdade, o primeiro grupo que não deixa de ser político, né, por conta da gestão do prefeito atual, que tiramos, vamos dizer assim, um grupo que dominava esse meio já há muito tempo. E a gente entendeu que a gente precisava trabalhar na base, né? Então, fizemos um diagnóstico nas escolas, aplicamos a educação ambiental quase que em 100% das escolas da rede municipal, utilizamos estudantes da rede estadual, que existe um curso de técnico em meio ambiente da rede estadual, como os instrutores, vamos dizer assim, né, os colaboradores que iam para as escolas municipais trabalhar com os pequenos. Então, foi dessa forma que a gente veio construindo aí a questão da educação ambiental. Então, realmente, vocês se organizaram para isso, né? Houve realmente um projeto. Sim, Né? sim. O projeto foi aplicado, na verdade, no primeiro ano. Isso, no primeiro ano a gente fez o diagnóstico, se estruturou. No segundo ano que estivemos lá, 2018, aplicamos em 60% das escolas, e ao final da nossa gestão, né, porque saímos o grupo quase todo para o Estado, a gente já tinha atingido 90% das escolas do município, da rede municipal, com esse projeto de educação ambiental. E você tem informação de que o projeto continua, que essa integração continua, a sementinha foi plantada e já está crescendo. Nós tivemos muitos avanços lá. Por exemplo, a educação ambiental ela se transformou numa política pública municipal, e aí nós ampliamos ela para cursos online, na verdade. Então, para todo o município, para todo o estado, na verdade, para qualquer um, para todo o país, quiçá até fora, né? Para quem entendesse português, é claro. Mas a gente teve que dar uma parada porque mudou a gestão, mudou o grupo, o perfil de gestão era outro, né? A metodologia, a modelagem de gestão foi mudada, mas algumas ações ainda permanecem, como esses cursos online permanecem. A pandemia também acabou tirando a turma de dentro da escola. Então, assim, tivemos alguns problemas, mas hoje a gente está tentando emplacar isso a nível estadual. Estadual. Bastante interessante, né? Fernanda, você gostaria de falar, por favor. Boa tarde, Sérgio. Parabéns, primeiro. Boa tarde, obrigado. Trabalho. Eu estou com um pouco de dúvida, porque eu prestei atenção na introdução, mas depois fui prestando atenção nos outros itens, e agora estou com dúvida em relação a... Existe lixão em Belford Roxo? Existiu. Lixo
Existe ainda? Não, existiu durante muito tempo, hoje ele está desativado, né? Mas durante, vamos botar assim, 20 anos da emancipação, Belford Roxo recebia lixo in natura, e não só de Belford Roxo, né? Porque Belford Roxo era periférico, era uma região carente, que não era urbanizada, e o local de disposição recebia, inclusive, resíduos dos municípios adjacentes da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, entre outros. Entendi. Você percebe alguma, vamos dizer assim, algum resquício da postura individual, assim, da população em, não sei, de repente depositar lixo ainda a céu aberto em algum local? Muitos. Na verdade, nós somos campeões, talvez, em lixeiras, pontos, né, de disposição de lixo em aglomerados. Né? Então, você percebe que descem, por exemplo, alguns morros, né, da região. Lá é uma região que você tem uma estrada principal e alguns morros nas laterais, né? E as pessoas, eu acho que por questão cultural, elas descem e depositam o seu lixo num ponto que, né, que acaba se transformando numa lixeira. Então, é um desafio muito grande para a gestão pública, de serviço público, de limpeza urbana, essa questão. Não está dando conta de não manter esses aglomerados, o serviço de coleta pública. O que acontece é que, como as pessoas também elas não respeitam os horários, né? E por isso, na verdade, que nós, quando identificamos essa questão que é de resíduo, que era uma questão muito problemática dentro do município, nós falamos, vamos atuar na base da educação ambiental, então indo nos pequenos, né, e tentando transformar isso de uma certa forma, né, naquele besourinho no ouvido do pai, da mãe, da avó, do tio, enfim. Era essa nossa... vamos dizer assim, era o que a gente esperava, né? Conseguir. Sim, ficou claro o porquê, né, desse sua proposta. Sim, e o serviço público, na verdade, infelizmente, o tempo que a gente tem, ele acaba sendo muito pequeno, né? Quando você tem 20 anos de cultura, vamos botar assim, errada ou equivocada, do ponto de vista da gestão ambiental aplicada ao longo desses 20 anos, é muito difícil você mudar a cultura em 4, né? Mas esperamos e confiantes que a nossa luta continua, agora em âmbito estadual. Obrigada, parabéns. Parabéns, Sérgio. E a ideia tem que ser essa mesma, né? E pegar a base, porque mudar realmente fica muito complicado, né? Você pegar assim de uma maneira geral, vamos modificar, não funciona. É a consciência da conscientização, né? Silvia, eu penso que nós fechamos aqui, tá bom? O Sérgio foi o último. Você disse que tinha alguns informes, eu gostaria de agradecer primeiramente, a oportunidade de estar aqui com todos vocês e de poder apreciar, né, todos esses trabalhos, cada um trazendo uma linguagem diferente, mas com o mesmo objetivo, que é a nossa educação ambiental trabalhada de forma crítica, né, para o desenvolvimento social, econômico e cultural e ético. Gostei muito do Sérgio na apresentação, que ele conseguiu trazer tudo isso e não economizou palavras. Parabéns. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço a participação de todos, foram excelentes trabalhos que eu tenho a impressão que darão frutos. Tá certo? Posso, Letícia? Obrigada. Bom, gente, eu vou finalizar a gravação, vou ficar com vocês aqui depois, né? Só vou despedir do pessoal que vai assistir, depois que vai ficar no ar. Parabenizá-los a todos pelas apresentações, a gente tem aprendido bastante com vocês, é um curso que está sendo um curso para a gente também, tenho certeza disso, não é só para vocês, porque vocês trazem realidades diferentes, porque nós temos alunos de todo o Brasil e isso é muito rico. É a oportunidade que a gente tem de chegar nos lugares que
por conta da pandemia, ou por conta da distância, ou por conta de situações pessoais, não temos a oportunidade de conhecer toda a região. Então, vocês estão nos presenteando com as realidades de vocês, né? A gente teve a apresentação da sala de 9 ao meio-dia, também foi riquíssimo, e agora não podia ser diferente também, foi muito bacana. Eu vou encerrar a gravação para quem nos assiste, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir, e vou ficar aqui com os meus colegas da educação ambiental para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho e uns informes importantes aqui para a finalização do curso. Então, um abraço para quem fica e até breve.